Olá, professores, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar a atividade teste lá no botão Criar e o Google Formulários. A aula de hoje vai ser um pouquinho mais longa, mas ela é um pouquinho mais pausada também, por conta da dificuldade exatamente de assimilar o Google Formulários. É fácil, bastante fácil, é uma das melhores ferramentas que possui para a gente atribuir nota. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção e que vocês tenham anotado aí o passo a passo de como efetuar essas atividades, porque isso vai facilitar também no dia a dia da aula presencial para elaborar nota, e vocês podem aí criar uma dinâmica com os seus alunos em relação a esse processo. Vamos dar continuidade, então? Eu vou compartilhar a minha tela para que vocês possam visualizar o início desse processo. Então, eu vou começar a fazer aí o processo do Google Formulários, que está na atividade teste. Vai ter outra aula de Google Formulários, que não é esse mesmo Google Formulários. Então, a gente tem que entender que existem dois tipos de processos do Google Formulários. Então, vamos lá para o Google for Education. Eu crio aqui o corredor para buscar minha sala, Professor X. Né? Aqui da sala Professor X eu vou em atividades. Em atividades eu vou criar a atividade teste. Quando eu clico em atividade teste, ele já abre para mim um formulário que está anexado a essa atividade e aparece aqui embaixo importação de notas. Os demais campos aqui, nós não vamos preencher nesse momento, porque vocês também sabem preencher esse campo. E assim que nós finalizarmos esse formulário, aí sim nós vamos preencher todo o restante dos campos para que a gente possa enviar a atividade para o aluno. O ideal é que esses preenchimentos do Google Formulário sejam bastante adequados, porque é uma ferramenta que você vai usar para o resto da tua vida. É um arquivo que você vai guardar para sempre. Então, todas as suas listas de exercícios, aquelas que talvez você já use há anos, ela transportada para o Google Formulário facilita aí a sua vida. Eu vou verificar aí com alguns colegas se existe como transportar essa lista de exercícios sem executar todos esses passos. Mas, a princípio, nós vamos aprender o passo a passo correto de como se inicia um formulário. A primeira coisa que você precisa fazer, aqui onde está o meu cursor, é dar um nome para esse formulário. Então, eu vou colocar aqui exercícios de cartografia. Lembrando que o formulário precisa ter um nome que você vai localizar no futuro, para que você possa reutilizar os exercícios que você põe aqui. Lista de exercícios, aqui no segundo título, lista de exercícios. E eu coloco a data dessa lista de exercícios. Então, eu posso colocar aí 12/4. Aqui embaixo, eu tenho a descrição, eu estou bastante resfriada. Aqui embaixo, eu ponho a descrição sobre essa lista. Essa lista é referente às aulas 13 e 14 da apostila número 2, referente às aulas 13 e 14 da apostila 2. Então, por quê? Para o aluno se localizar, é mais na descrição. Eu vou dar uma navegadinha aqui em cima, em todos os itens, para que vocês conheçam, tá? Um pouquinho do que está acontecendo aqui em cima. Eu tenho aqui um botãozinho que vai me encaminhar ao tipo de formulário que eu estou utilizando. Então, eu posso aqui escolher um tipo de formulário modelo. Eu tenho quando eu venho aqui nesses modelos de formulários, eu posso vir aqui na galeria de modelos, no geral, e aí na educação eu vou ter esse teste em branco, que é o que nós estamos fazendo, atividade final, avaliação e outros formulários aqui, como o título da planilha, etc., que é para recolher dados. Avaliação do curso. E aí eu tenho o pessoal, que pode ser informações de contato, encontrar um horário, entre outros formulários aqui que a gente pode trabalhar. Eu vou voltar, porque, na verdade, nós vamos trabalhar esse formulário em branco.
Aqui é o endereço do formulário, para qual pasta você vai encaminhar ele. Este aqui você não precisa mexer, porque ele já vai ser encaminhado para a pasta daquela sala que você está preparando ele. Aqui é se você quer deixar ele como favorito ou não, para você localizá-lo. Aqui, mais à frente, à sua direita, você vai encontrar o tema desse formulário, que é para você deixar ele mais agradável de visualização. Você pode escolher uma imagem. Então, eu vou trabalhar aí com uma imagem mais coloridinha, então eu posso escolher a imagem e inserir esta imagem. Eu posso escolher um fundo para essa imagem, então eu vou deixar azulzinho aqui para a gente trabalhar nesse azulzinho ou amarelinho, eu acho que é mais bonito. Eu vou deixar o amarelinho. E a gente vai aí trabalhando essas cores. Aqui embaixo eu tenho o estilo da fonte. Você pode optar por uma dessas fontes aqui onde está o meu mouse, o meu cursor. Fecha o tema, você não precisa mais trabalhar o tema. Você já escolheu em que aparência ele vai ficar. Aqui é a visualização do seu formulário, como ele está ficando. Então, quando você clica aqui, é dessa forma que seu aluno vai enxergá-lo. Mas ele abre uma nova guia aqui em cima, então você só fecha a visualização quando você clica, ele vai abrir uma nova guia. Aqui vai ser onde nós vamos fazer as configurações no final dos slides. Aqui é onde nós vamos fazer as configurações no final do processo. Então, eu vou voltar lá no início. Eu já alterei aqui onde está meu cursor o nome. Aqui é enviar, lá no final do formulário eu vou apresentar ele para vocês. E esses 3 pontinhos, né, é fazer uma cópia, mover para a lixeira, gerar um link, imprimir, adicionar colaboradores que podem visualizar esse formulário. E alguns complementos aqui embaixo, que é de editor. E depois eu explico aqui, é mais para quem trabalha com website e coloca os formulários dentro dos sites. Eu vou falar sobre esta reguinha aqui, ó, de configurações. Esse primeiro maisinho é para você adicionar mais uma pergunta. Aqui, nesse segundo pontinho, é para você buscar questões de um outro formulário que você já fez, para você reaproveitar questões. Aqui é para você criar uma nova descrição do formulário. Depois eu mostro para vocês um novo título e uma nova descrição. Título e descrição é onde está ali, ó, lista de exercícios 12/4, e é onde eu coloquei aqui esta lista, né? Coloquei com X, eu vou corrigir aqui. Esta lista é referente aí às aulas 13 e 14 da apostila 2. Então, esse TT aqui abre um novo título e uma nova descrição. Para que eu uso isso? Quando eu mudo de página, aqui, nesses 2 tracinhos, eu mudo de seção. E quando eu mudo de seção, que eu vou para uma outra parte do formulário, eu vou ensinar isso depois para vocês. A princípio, eu vou ensinar ele corrido. Você acrescenta um novo título e uma nova descrição. Você pode trabalhar com 2 temas, 3 tipos de aula. Então, você pode separar os exercícios por aula. Então, você pode colocar aula 12, título e descrição. Aula 13, título e descrição. E abaixo do título e descrição, você vai acrescentando as perguntas. Aqui você tem para adicionar imagem e aqui para adicionar um vídeo. Vamos começar, então, com as perguntas. A primeira pergunta, ele já coloca aqui, ó, a primeira questão. Eu vou buscar algumas questões na web, na internet. Então, eu vou colocar aqui exercícios de cartografia. Vamos trabalhar com esses exercícios de cartografia que estão na web, porque isso facilita um pouquinho, usualmente, a nossa visualização. Vou ver se eu pego um blog. Vamos de Brasil Escola mesmo. Então, vamos abrir aqui os exercícios de cartografia do Brasil Escola. Exercícios de cartografia. Então, vamos pegar os exercícios da web. Eu vou trabalhar aqui com alguns exercícios já prontos para facilitar, inclusive, aí a nossa visualização de como colocar essas questões. Você pega a comanda do exercício, coloca aqui como questão, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, e depois você vai colocar as questões. Você escolhe a questão A até a questão E, copia e coloca lá no exercício.
Vejam que eu estou trabalhando, clicando e voltando na aba. Eu poderia abrir uma lista de exercícios no Word ou no Excel e também fazer esse copia e cola no Word, no Excel, no PDF, e fazer esse copia e cola. Eu vou mostrar para vocês, antes de continuar, eu copiei e colei, coloquei aqui, ó, veja só que ele me trouxe várias linhas em branco, é só eu fechá-las. Se eu não fechá-las, quando eu concluir, ele vai fechá-las sozinho, tá? Nessa questão aqui, então, a gente tem aqui. Então, eu vou mostrar para vocês que cada vez que você clica uma pergunta, você tem várias opções do tipo de resposta que você vai querer nesta pergunta. Resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleções e lista suspensa. Eu vou ensinar esses 5 para vocês. Vou fazer 5 questões, uma de cada um, e vou atribuir nota para cada uma destas questões. Então, nós vamos começar com uma questão de múltipla escolha. Nós pegamos um exercício na web e vamos atribuir uma questão de múltipla escolha. Coloquei a questão aqui, aonde pede a comanda, coloquei a comanda, deixei aqui como múltipla escolha, coloquei as questões aqui embaixo, do A à letra E, e eu vou criar a chave de resposta, né? Então, a resposta certa é a letra D. Aqui em cima, ao lado da sua comanda, vai ter a quantidade de pontos que eu vou atribuir, 1 ponto e concluído. Esta questão é obrigatória, a sua resposta, sempre eu coloco como obrigatória, não há possibilidade de que não seja. E, quando eu termino isso, sempre o bloquinho que você estiver trabalhando, ele vai estar colorido aqui, ó, azulzinho, indicando que é esse o bloquinho que você está trabalhando. Veja que eu tenho aqui a caixa de título e descrição, ele não tem cor nenhum, mas se eu clicar aqui em cima, o azulzinho passa para a caixa de descrição. Voltei para a questão, ele passa para a questão. Vamos para a próxima questão, clicando no maisinho. Ele abriu uma próxima questão, ficou azulzinho, eu vou trabalhar esta questão. Vamos trabalhar esta questão com resposta curta. Eu mesmo vou criar uma questão, por exemplo, aí 2 pontos, né, para ele dar continuidade, uma resposta curta, a resposta seria mapa temático. Lógico, eu podia elaborar melhor essa questão. Toda resposta curta, o ideal é que seja a resposta direta. No máximo, uma resposta de 2 linhas, uma resposta composta ou com 3 palavras, 4 palavras, mas que no máximo ela esteja relacionada a esse processo. Eu poderia colocar assim, o que significa IBGE? Então, vamos colocar essa aqui, resposta curta. Eu vou criar a chave de resposta. A chave de resposta é mapa temático. Ou só temático, porque se ele não escrever a palavra mapa, ele vai corrigir como correto. Vale 1 ponto. Adicionar mais uma resposta correta. Eu vou colocar também mapa temático. Ok? Então, eu tenho temático e mapa temático. Ele pode responder dentro dessas 2 possibilidades. Marcar todas as outras respostas como incorretas? Não, não tem outras respostas que ele possa acrescentar. Vale 1 ponto. Se você quiser adicionar um feedback à resposta que ele fez, você pode adicionar aqui. Eu não vou adicionar, eu não faço isso normalmente. Então, eu tenho as respostas aqui corretas, adicionadas, temático e mapa temático. Ela é obrigatória, vale 1 ponto. Próxima questão, nós vamos usar, então, aqui a caixa de seleção. Então, eu vou colocar o que significa a sigla IBGE. Na primeira, eu coloco assim, Instituto Butantan de Geologia Estatística. Nada a ver, né? Vamos colocar aí a segunda, eu coloco Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu coloco na terceira, eu vou colocar Instituto Geológico
geral do estado. Então, vamos deixar só essas três. Chave de resposta. A resposta certa é esta resposta. Essa questão vale 1 ponto e eu vou dar como concluído. Então, nós temos aqui já 3 questões, uma questão de múltipla escolha, uma questão de resposta curta e uma questão de caixa de seleção suspensa, né? De caixa de seleção. A caixa de seleção ele vai selecionar, desculpa. Você pode colocar mais que uma questão certa. Vamos trabalhar com a próxima questão na lista suspensa. Trabalhamos resposta curta, múltipla escolha, caixa de seleção e agora vamos trabalhar a lista suspensa. Vamos colocar os ventos que saem dos trópicos para a linha do Equador são os ventos. Então, a gente vai trabalhar aqui com a caixa suspensa. Desculpa, eu fui aqui em respostas, é por isso que ele mudou, mas a gente voltou lá para as perguntas. Nós já vamos ver esse tema aqui. Então, nós temos aqui a lista suspensa, eu vou colocar as opções. Então, eu vou colocar, são ventos alísios, eu posso colocar, são ventos contra-alísios, refere-se aos ventos da zona de convergência intertropical, ventos polares, vamos colocar mais um, são ventos amazônicos. Vou deixar bem esdrúxulo mesmo, para que o coleguinha acerte. Então, aqui eu tenho a lista suspensa, chave de resposta, eu vou lá colocar na chave de resposta o que eu quero que ele responda, que são ventos alísios, ok? Vou dar como concluído, voltar na chave de resposta, esqueci de colocar a pontuação, concluído. Então, nós já fizemos mais uma questão. Então, nós trabalhamos aí junto com eles, né? Nós vamos adicionar mais uma questão. Vamos pegar uma imagem? Então, vamos pegar uma imagem aí que a gente possa trabalhar. Eu vou procurar uma imagem na pesquisa de imagens do Google. Então, eu vou vir aqui e coloco Cerrado brasileiro. Ele vai trazer para mim uma imagem do Cerrado brasileiro. Posso colocar esta imagem, eu vou inserir a imagem aqui na opção. Esta imagem será adicionada, a opção identifique esta imagem. Eu vou colocar as opções que eu posso colocar, como ele colocou a imagem aqui, eu vou colocar a opção aqui da pergunta, identifique esta imagem. Cerrado, Pampas. Beleza, eu vou deixar aqui só em múltipla escolha essas duas. Vamos colocar a resposta certa, vale 1 ponto, concluído. Então, nós podemos visualizar ali, como a gente coloca a imagem, a gente precisa ter uma certeza de como está ficando. Primeira questão, segunda questão, terceira questão. Olha aqui, é da lista suspensa, ele clica aqui, vai ter as opções, aqui, ó, na flechinha, o Google que gosta de trabalhar com lista suspensa. E aqui, identifique esta imagem, eu tenho a imagem aqui embaixo, e ele pode clicar aqui, né? A pergunta sempre está acima da imagem. Então, nós trabalhamos aí dessa forma, até podemos arrastar a imagem, se você quiser, acima da pergunta, e a pergunta fica abaixo aqui, e você escolhe o que você faz aí na imagem. Então, nós temos a imagem aqui, aos 3 pontinhos ao lado da imagem, que vai alinhar à esquerda, alinhar ao certo, alterar, remover, ok? Sempre que você clicar na imagem, você tem a opção aí dos 3 pontinhos para ver o que você vai fazer com esta imagem. Você pode diminuir também esta imagem para não ficar muito grande, tá? Ela contorna, então eu vou deixar ela ao centro aqui para ficar mais bonitinho na hora que aparecer lá. Então, você pode até clicar aqui em cima, se não quiser deixar o título da imagem. Aqui no título da imagem, você pode colocar a referência também, a fonte dessa imagem, né? Fonte da imagem, você pode colocar aqui, internet. E aí, você continua. Vamos fazer a última questão. Nós vamos trabalhar aí com parágrafo, é uma resposta longa. Defina o conceito de cartografia. É um parágrafo maior,
chave de resposta, você vai adicionar aqui um ponto. Veja que é a única questão que talvez você vai precisar corrigir, porque você não tem como colocar um parágrafo longo, tá? Uma resposta que seja absolutamente correta. Então, os parágrafos longos de definição, você precisa, então, fazer essa análise aí de como você pretende que essa resposta seja concluída. Aí você clica em concluído, você pode voltar na chave de resposta e verificar, né, todo esse processo. Lembrando que essa identificação aqui se refere à foto. Então, temos aqui organizados o nosso formulário. Vamos ver como ficou, clicando lá no olhinho. Então, eu tenho a lista de exercícios, coloco aqui os exercícios. Veja que aqui eu não tenho... Ah, tá aqui a bolinha vermelha. Aqui não está. Eu vou voltar lá depois para clicar. Vou fechar aqui para vocês verem que eu preciso, então, clicar em obrigatório em algumas questões que eu esqueci. Aqui, ó, questão obrigatória, questão obrigatória, questão obrigatória. Vamos lá. Aqui também é uma questão obrigatória. Aqui também é uma questão obrigatória. E esta questão, eu sempre deixo assim, que a questão do parágrafo mais longo, né? Eu coloco lá, às vezes, não valendo nota nenhuma. E eu posso deixar para que ele não visualize a nota de cada questão no formulário. Ele não visualizando, ele não sabe que isso aqui tem nota ou não tem nota. Questão obrigatória. Ou você pode deixar ela não obrigatória, fica ao seu critério. Então, o relatório está pronto, está tudo certinho. O meu formulário está pronto, tudo ok. Minha questão teste está pronta. Você pode colocar um monte de questão, tá? E aqui você vai fazer a configuração para que você possa coletar as notas. Vejam bem, esta configuração feita de modo errado, você não conseguirá coletar as notas. Então, é obrigatório a coleta de endereço de e-mail e também é obrigatório limitar a uma única resposta. Aí aqui nós temos aqui, ó, os participantes podem editar após envio? Não. Eles podem ver gráficos de sumários e respostas de texto? Também não. As respostas de texto são aquelas de parágrafos longos, ok? Depois, com o tempo, eu ensino vocês a deixar eles visualizarem essas respostas. A princípio, vamos trabalhar desta forma. Você vem em salvar, volta em configuração, confirma se está tudo ticado, vai em apresentação, e aí você tem mostrar barra de progresso. O que é esta barra de progresso? A barra de progresso, ele vai ver se ele já está acabando ou não, porque às vezes não aparece para ele a quantidade de exercícios que tem. Então, ele vai fazendo e ele vai enxergando se já está no final da lista de exercícios dele ou da prova. Eu gosto de trabalhar com essa opção, embaralhar as ordens das perguntas, tá? E aqui, mensagem de confirmação, né? Se a resposta foi registrada ou não, não precisa, porque senão você fica recebendo um monte de mensagem que ele registrou determinada atividade. Aqui é o teste, ele já vem ticado para você, ele já vem bonitinho para você, você não precisa mexer em nada. Aí, aqui, liberar nota imediatamente após o envio. Como eu coloquei uma questão longa de parágrafo, eu vou colocar posteriormente, depois da revisão manual. As pessoas que responderem, eles vão poder ver as respostas erradas? Sim. Vão poder ver as respostas corretas? Sim. Eles vão poder ver os valores das perguntas? Não. E aí, eu coloco em salvar. Os valores é aquele valor, quanto vale cada questão. Lembra que eu falei para vocês? Então, vamos visualizar antes de entregar esse relatório novamente. Última visualização. Aqui sempre me preocupa são questões que têm vídeos e imagens, né? Onde eu posso colocar as respostas em cima ou embaixo. Vejo que a localização ficou contrária, então eu sempre volto lá. Eu tenho que sempre tomar cuidado. O ideal é que a imagem sempre fique abaixo da pergunta, porque senão ele está sempre empurrando essa foto para baixo. Aqui eu vou dizer para você uma coisa.
Tá vendo esses 6 pontinhos aqui, onde está apontando o meu mouse? Quando você põe o mouse, ele forma essa cruzinha e você pode arrastar a questão para cima e para baixo conforme você desejar. Vamos novamente visualizar o formulário para ver se está tudo ok. Então, identifique a imagem está aqui abaixo, ele vai sinalizar qual das duas questões está certa e ele veio já de forma aleatória na apresentação. Fecho aqui. Novamente, eu vou vir em configurações só para lembrá-los. Se você deseja coletar notas, não esqueça de sempre ticar coletar endereços de e-mail e limitar a uma resposta. Esse restringir aos usuários do Colégio Singular tem que ser obrigatório também, porque todos os alunos que você encaminha precisam estar no mesmo domínio. Então, todos precisam estar nos domínios do Colégio Singular. Isto feito, o relatório está pronto e você pode enviar esse relatório. Como o relatório já está preso à sua atividade, vamos voltar, fechar aqui, voltar à atividade e vamos concluir. Lista de exercícios de geografia. Aqui a introdução, aula 13 e 14, eu vou deixar na descrição das minhas introduções aqui. Eu deixei o mouse muito grande aqui, então às vezes eu não consigo clicar direito. A importação de notas tem que estar ticada, tem que estar visível, tem que ficar cinza, porque se tiver branquinho ela não está funcionando. Ficou cinza. Vamos enviar para professor X, para todos os alunos, tá? Aqui você deixa a nota, eu vou deixar o 5 aqui, mas qualquer nota que você deixar, tanto faz, você vai importar notas, a data de entrega desse formulário, que pode ser amanhã, eu vou deixar para o final de semana, dia 17. Aí aqui eu vou colocar no tópico atividades online. Ainda não vou ensinar a rubrica, que é como estou corrigindo essa atividade. Alguns Google Forms, salas de aulas de vocês, talvez apareça uma flechinha ou fique em branco para que você faça isso. É só pôr o mouse para fora da caixinha, que ele sai dali e continua a atividade. Aí você vem aqui e você cria a sua atividade. Eu vou mostrar para vocês que o nome do meu formulário, ele vai alterar. Então, eu tenho lá, vamos lá em atividades online, exercícios de geografia. Olha aqui, gente, quando eu vejo o meu formulário, ele agora é lista de exercícios. Ele alterou e também está com a carinha que eu fiz. Então, ele foi lá para o mural também, que os alunos vão receber essa lista de exercícios. Eu vou colocar o desafio de Páscoa lá para cima dele, para ficar aqui. Então, eu tenho aqui a lista de exercícios de geografia, tudo bonitinho, todos vocês receberam. Respondam que eu farei um novo vídeo para mostrar para vocês como essas notas podem ser importadas. Até lá e preparem então o Google Formulário de vocês.